Olá, estamos aqui novamente para responder mais perguntas do grupo Bariatricando Sem Censura. Como amenizar a queda de cabelos através da alimentação? Uma das causas da queda de cabelo é o estresse. E a cirurgia em si causa estresse, então pode cair um pouco de cabelo sim. A outra causa é a deficiência proteica e de vitaminas. E essa nós temos que evitar através da alimentação em nós, pacientes bariátricos. Ela deve ser evitada através da suplementação de vitaminas desde o início da cirurgia e também da ingestão adequada de proteínas. Por isso, mesmo que seja difícil comer carne, vale a pena investir em carne de qualidade, investir na mastigação, comer a carne por primeiro nas principais refeições. Isso vale tanto para a técnica das pessoas que fizeram a bypass, tanto para quem fez a sleeve. Para evitar e amenizar a queda de cabelo, suplementação de vitaminas e a ingestão adequada de carne. Quais alimentos podem provocar ou prevenir refluxo? Já que o refluxo é um dos responsáveis pelo enfraquecimento dos dentes. Bom, tem duas coisas aqui. O refluxo é um problema de funcionamento do hiato, e isso não é em decorrência da cirurgia bariátrica. O refluxo sempre vai acontecer por comer mais do que cabe no estômago, em pacientes bariátricos ou em pessoas que têm o estômago de tamanho normal. No caso de bariátricos, acontece pelo mesmo motivo. Estamos comendo mais do que cabe no novo estômago. Aí, não cabe tudo no estômago, vai voltar. Aí, acontece o refluxo. Então, quais os alimentos que podem provocar ou prevenir? Eu diria que qualquer alimento em excesso, ou comer sem mastigar direito, comer rápido demais, provocam o refluxo. Tem que reaprender a comer. Comer pouco, mastigar direito e comer devagar para o resto da vida, porque teu estômago vai ser pequeno para o resto da vida. E a questão do enfraquecimento dos dentes, que o refluxo seria o principal responsável, eu diria que o refluxo não é o principal responsável, mas ajuda muito. Uma das causas principais é o vômito provocado depois da cirurgia. O que seria uma boa quantidade de cálcio diária para contribuir para o não enfraquecimento dos dentes? O cálcio é absorvido na primeira parte do intestino, que na técnica bypass foi desviado. Então, o alimento com cálcio ou sem cálcio, ele não vai passar por essa parte do intestino. Portanto, a absorção está bastante prejudicada. E não adianta falar em quantidade de cálcio nos alimentos. O cálcio precisa ser suplementado através de multivitamínicos. Para quem fez a técnica da sleeve, não tem esse problema de absorção. E os alimentos com cálcio, como leite, queijo, que também são ricos em proteínas, devem ser priorizados. Tanto na sleeve como na bypass, esses alimentos devem ser consumidos, porque tem proteína. Além disso, o cálcio também está presente nas folhas verdes, em frutas e verduras. Então, uma alimentação saudável é muito, muito importante. E precisam ser evitados alimentos que impedem a absorção, como o excesso de café, o excesso de chimarrão, inclusive o excesso de chá verde, que muitos continuam tomando em excesso, achando que vai ajudar a emagrecer. Emagrecer a gente consegue com pouco alimento, comendo certo, adequado, em quantidade menor. Além disso, para contribuir para o não enfraquecimento dos dentes, as vitaminas devem ser tomadas todo dia. Para ambas as técnicas, o monitoramento através dos exames de sangue deve ser para sempre. E uma dica particular minha para cuidar do enfraquecimento dos dentes: evite vomitar, pois no vômito expelimos, além do excesso da comida, aquilo que foi gula, né? Também os ácidos do nosso estômago.
E esses sim enfraquecem os nossos dentes, muito mais do que a questão do cálcio, que normalmente é bem monitorado por todos os profissionais. Algum alimento nos deixa mais propensos a ter fístulas, o que deve ser evitado a todo custo nos primeiros dias? Então, o que deve ser feito para evitar as fístulas? Em primeiro lugar, pode acontecer fístula mesmo comendo tudo certinho, mas o que nós temos que fazer, qual a nossa parte? Para evitar a fístula não é o tipo do alimento, mas sim a consistência do alimento. Nos 30 primeiros dias, a alimentação deveria ser líquida, o mais líquido possível. Eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que a cicatriz também está do lado de dentro do estômago. Quando você tem uma cicatriz do lado de fora, você cuida na hora de tomar banho, não vai arranhar, não vai riscar, tem todo o cuidado. Do lado de dentro do estômago, esse cuidado também tem que ser tomado. Por isso, a consistência líquida do alimento. Muitos reclamam de gases. Tem algum alimento que provoca mais? Ou como prevenir esse desconforto? Os alimentos com elevada quantidade de fibra e de carboidrato, que são esses alimentos que vão fermentar durante a digestão dentro do nosso intestino, são os que têm mais tendência para provocar gases, especialmente aqueles bem fedidos. Na cirurgia bypass, ainda existe o agravante do desvio intestinal. Então, o alimento passa muito mais rápido pelo intestino e não passa por todo o processo de digestão. Isso também provoca gases. O que se pode fazer para solucionar esse problema? Em primeiro lugar, tomar muita água. Isso ajuda em todo o processo de digestão. Comer devagar é outra solução para essa questão. E optar sempre por alimentos com mais proteína. Se numa refeição, no almoço, por exemplo, você comer primeiro a carne, que é a fonte de proteína, depois um pouquinho de folhas verdes, de verduras, deixar por último o alimento com mais carboidrato, você não está ingerindo carboidrato em excesso e não vai ter tanto problema com gases. Então, a minha dica é essa: muita água sempre e comer em primeiro lugar a proteína, para que você nem seja tentado a comer carboidratos em excesso. E evitar os alimentos que tradicionalmente dão mais gases, né? Como feijão em excesso, repolho, couve, brócolis, alguns alimentos que para algumas pessoas provocam gases, para outras pessoas não tem tanto problema. Então isso é um problema particular de cada pessoa, mas o que tem que ser feito é comer devagar, tomar muita água e priorizar as proteínas.